Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, juntamente com meu filho, meu amigo Fábio, e minha irmã em Cristo, Lucinha, Pai. Em Tua presença, Senhor. Um em cada lugar, Senhor, da face desta terra. Mas o Senhor está entre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, por este dia, esta noite maravilhosa, Senhor, pelos teus feitos, ó Pai, por cada circunstância vivida, Senhor, por cada momento. Eu te agradeço e reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos os momentos de vitórias na sua presença, Senhor. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Começando. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu filho, pode ler a purificação do templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo está chamado casa de oração. Desculpa, meu templo será chamado casa de oração. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Prossiga. Até qual? Até o 17. Prossiga até o 17. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: Ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. A figueira infrutífera. Capítulo 18 capítulo 21, do versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente esta figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não se fareis o que foi feito, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém. Amém, amados? Eu acho que não sei se nós vamos conseguir explanar esses três versículos, essas três parábolas aqui, mas vamos começar aqui pela entrada triunfal de Jerusalém. Quem quiser fazer algum comentário a respeito, está com a oportunidade. A dona Lucinha, por exemplo, leu essa entrada triunfal de Jerusalém. Se quiser fazer um pequeno comentário, dona Lucinha, eu gostaria de ouvi-la. Ou até mesmo o Fábio, ou o James. Deixa os meninos comentar primeiro. A parte inicial aqui da entrada triunfal vem falar da humildade, né? Que a gente comenta muito, porque é, tem uma galinha aí cantando aí. É sua, seu Mário. Então, meu amado, essa Falando da parte galinha aqui eu cantando aí, sempre seu às Mário. vezes falo. Então, tá falando da Ah, galinha tem aí, uma padre. galinha aqui. Tem uma Tá- galinha aqui perturbando, né? Deixa Ninguém eu tá desligar falando, aqui o meu. ela tá Não tem falando aí na palavra. língua dela. Ela acabou de botar um ovo aqui, né? Deixa eu desligar aqui o meu. Não pode deixar. Não, né? É o mascote do grupo aí. Mas eu tava comentando aqui da questão da humildade, né? Que Jesus é todo, né? Porque a gente fala aqui da interação, né, do reis, né? E toda a pompa que se usa. E Jesus sempre, né, tem muita humildade. E isso aqui, essa parte representa muito essa passagem, né? Da humildade do Messias, né? Da humildade de Cristo, né? Que veio montada num jumento, ele não veio montada numa carruagem de ouro, ele não veio, né, com uma coroa de ouro, ele veio mostrar justamente onde é o reino dele, né? O reino dele é um reino espiritual, né? Não é um reino carnal, né? Não é sobre riqueza, não é sobre um exército, né? Armado, né? Então, é, Mário, você queria comentar alguma coisa aí? A galinha pra falar com a gente aí também. Eu entendo dessa palavra aqui, para mim fica muito claro aqui como Jesus sabia de todas as coisas, né? Muito provavelmente ali guiado e revelado pelo Espírito Santo. Ele sabia de tudo, como sabe até hoje, até aquilo que não está diante dos seus olhos ali, dizendo fisicamente, né? Então, ele saberia, ele sabia onde estavam os jumentos, como estaria, que o dono estaria próximo, que ele falaria com os discípulos, orientou-lhes o que dizer, como fazer, e tudo aconteceu conforme ele disse, né? E até hoje, tudo acontece conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Assim como, muito provavelmente, os discípulos não entendiam como aquilo era possível, não tinham uma explicação
para aquela situação, então, assim como também não tinham para os milagres, como os milagres eram feitos, como podia ele saber de todas essas coisas? Isso permanece até hoje. Nós não sabemos explicar muitas coisas. Por que que as coisas acontecem conosco? Por que que as coisas acontecem com as outras pessoas? Por que disso? Por que daquilo? Muitas vezes não nos é revelado, a não ser que aquilo que é da vontade do Pai. Mas tudo isso nos ensina que há um propósito em tudo e que nós devemos simplesmente obedecer, ter fé e obedecer ao que Jesus nos diz para fazer, aos ensinamentos dele, né? Porque tudo que acontece, Jesus nos prova a sua autoridade. Aqui é mais uma das centenas, das inúmeras revelações do cumprimento da profecia de que Jesus Cristo, de fato, era o Messias tão esperado, tão aguardado, o verdadeiro Filho de Deus Pai, aquele que viria para nos redimir, para pagar pelos nossos pecados, para nos libertar de toda a maldição e daquilo que o próprio homem se colocou desde da criação do mundo, né? Desde o Éden. Então, tudo já era sabido, tudo já estava definido, já estava sob controle, embora os nossos corações não entendiam, né? Como entender como é que aquele que veio nos salvar seria humilhado, seria machucado, seria crucificado. Como os apóstolos poderiam entender isso naquele momento? Mas puderam entender depois, assim como nós conseguimos entender agora, né? Já passado. Então, muitas vezes a gente, quando está ali numa situação, a gente não entende, mas nós precisamos seguir firmes na palavra, obediente à palavra, confiando. Isso é ter fé. Ter fé não é só acreditar nas coisas boas que podem acontecer conosco e esperar as coisas que são positivas naquilo que a gente, nosso coração deseja. Ter fé também é continuar seguindo, acreditando quando os momentos são difíceis. E é isso que me fala aqui. E os discípulos obedeceram e tudo foi consumado conforme Jesus havia dito. Eles encontraram o jumento, o trouxeram e mais uma das profecias fora cumprida. Jesus entrou como o rei, aquele que era o Salvador, entrou montado no jumento, e naquele momento todos reconheceram a glória do Senhor, todos o reconheceram como o Filho de Deus, todos o reconheceram como o Salvador. E todas as profecias foram cumpridas, até mesmo aquelas menos improváveis, né? Então, bendito seja Deus pela sua magnitude, a sua infinita sabedoria que foge à nossa compreensão. Bendito seja Deus pelas nossas vidas, por essa palavra que está diante de nós hoje. Bendito seja Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, reunidos em nome dele, glorificando, nos alimentando, alimentando a nossa alma, o nosso espírito. E bendito seja Deus pela presença dele em nossas vidas, em nossos corações. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja tu, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pela graça que nos alcança todos os dias, né? Então é sobre isso que é isso que fala no meu coração hoje
nessa noite. E grande alvoroço, né? Com grande alvoroço, todos louvaram ao Senhor nesse dia aqui. Amém? Amém. Era a primeira vez ali que Jesus realmente foi recebido como tal, né? Quando ele entrou na cidade de Jerusalém. Eu fico olhando assim, eu me coloco ali naquele lugar, naquele dia. Eu fico imaginando as pessoas cortando, né, as palmeiras, as folhas de palma, né, e depositando ao chão, colocando tirando, né, as mulheres tiravam o véu, homens tiravam a capa, e as pessoas colocavam no chão, e o jumentinho ia passando por cima aquelas palmeiras, aqueles panos, e era assim um alvoroço muito grande, porque os ímpios ficavam olhando assim, estupefatos, sem saber o que estava acontecendo. E quem é este? Quem é este? E Jesus, humildemente, montado num jumentinho, desfilava em público naquele lugar. E o povo dele, o povo que reconhecia ele como Senhor e Salvador, como o profeta, clamava: Hosana, Hosana ao filho de Davi, oh, Hosana. E ali foi feito, sabe, algo assim esplêndido. Eu fico imaginando como ficaram os fariseus, né? Os republicanos, aqueles que se diziam dono da verdade. Ali eles se enfureciam, né? Eles se enfureciam. Eles não aceitavam de forma nenhuma, né? Eles deixaram o inimigo entrar na sua mente e ali eles planejavam matar o Filho de Deus. Mas nós sabemos, né? A profecia se cumpriu ali, se cumpriu. Vê que interessante, né? Quando ele fala com os seus discípulos, ó, vai lá e pega aquele jumentinho, está amarrado lá em tal lugar, vai lá. E se o dono disser alguma coisa, diz que o Senhor necessita dele. E o homem não se recusou, viu? O homem, na hora, olha, pode levar, pode levar. O jumentinho não havia, nunca ninguém tinha montado naquele jumento. Meus amados, olha só que coisa, mais um fato interessante aqui. Um animal que nunca é montado, ele não se deixa montar. Ele pula, ele esperneia, ele derruba a pessoa se não tiver habilidade, entendeu? Mas aquele jumentinho, ele se prostrou diante do Senhor e permitiu que o Senhor sentasse sobre ele e desfilou com ele na cidade. Mais uma É, prova que o nosso Deus é poderoso, né? é. Terminou, Mário? É. Sim, Aqui, pode falar, dona Luciana. a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Que quando se aproximou de Jerusalém, chegaram a Betfagé, né? E aqui começa a trajetória, a última trajetória de Jesus, da vida humana de Jesus, né? Esse texto nos traz isso, né? Que ele quando começa aqui o relatório da última semana dele, como ser humano, como pessoa humana no nosso meio. E essa profecia do jumento está em Zacarias 9:9, que diz, Zacarias escreveu isso 520 a 470 anos, eu estava olhando aqui na Bíblia, anos antes da chegada de Jesus, já estava aqui o profeta Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador,
pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Eu até falei um dia desse que eu tinha questionado por que o profeta tinha que dizer que era um jumento, filha de uma jumenta? Por que se todo jumento não é filho de uma jumenta, é porque tinha que ser um jumento puro? Eu já falei isso, né? Não era do cruzamento de um jumento com a jumenta, e não de um cavalo com a jumenta que daria um burro, não. É a coisa pura mesmo, é o primeiro jumento, como o Mário falou aí, a primeira montada sobre esse asninho. Então, aí vem aqui para Mateus, né? Verso 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, não, eu estou errando, não, desculpa, e logo encontrareis, o verso 21, é porque o vento passou aqui, e de aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei e trazei. O que eu entendo por esse versinho aqui? Esse versinho aqui, que a gente pensa que não é só um jumento, filho de uma jumenta, não, é isso aí, me traz ao coração assim a compaixão de Jesus, até pelos animais, até pelos animais. Por que Jesus tinha dito que trouxesse a jumenta e o jumento ele ia montar nos dois? Não, ele ia montar só no jumento. Por que Jesus trouxe a jumenta, mandou trazer a jumenta também? Porque era a mãe do jumento e Jesus não queria separar a jumenta do filhote. Aí a gente vê a compaixão de Jesus, até pelos animais. Jesus diz, né? É o que me traz. E se alguém vos disser alguma coisa disso, o Senhor precisa deles. E aí, quer dizer, Jesus, como já foi dito aqui, ele previu tudo isso, ele deu detalhes. E aí já vem o que, gente? Porque ele está como humano, mas ao mesmo tempo divino aí, porque ele sabia onde estava, ele sabia de todos os detalhes, ele sabia onde estava o jumento, ele sabia que ninguém ia se opor, ele já tinha como é que se diz, essa previsão de que ele previu que ninguém ia se opor, simplesmente os discípulos iam desatar a jumentinha, e se alguém perguntasse se foi o Senhor, ou seja, já impondo a autoridade do Senhor, de Jesus ali como Senhor das nossas vidas, né? Então, isso me traz também a mente, ao coração, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que dizer desse texto. Dizer, filha Sião, esse que o teu rei vem aí humilde. Como já foi ressaltado mais uma vez aqui, a humildade de Jesus. O que é que Jesus nos ensina? Ele entrou como rei, foi ovacionado como rei, ali pelo povo que estava ali, agitando os ramos de palmeira, botando os mantos para ele passar, os tapetes lá, jogando pano, roupa, sei lá o quê, para ele passar. Mas a humildade de Jesus, né? O que é que nos ensina? Que nós somos só servos dele. Se ele, que era rei, que é rei, naquela condição ele estava como humano e ao mesmo tempo você vê que tem um viés divino aí quando ele faz a previsão do jumento que está lá em tal canto e que se alguém disser tal coisa, diga que foi o Senhor que mandou, que não vai haver oposição. Quanto mais nós, às vezes, a gente quando assume um cargo na igreja, alguém nos unge como um cargo na igreja. Meu Deus, parece que a gente é dono do mundo. Muita gente acha que é dono do mundo, porque foi ungido líder disso, líder daquilo outro, líder do ministério A, B, C ou D. Aí pronto, se acha a última Coca-Cola do deserto, se acha o último biscoito do pacote. Meu Deus, quem somos nós? Aí eu digo, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Porque o maior título que nós temos aí a ver lá pelas epístolas de Pedro, a carta de Pedro, quando ele se coloca como servo do Senhor. E Pedro, a quem foi entregue a responsabilidade de começar a igreja do Senhor, né? Mas Pedro, ele se coloca na posição de servo, então que nós nos coloquemos assim também, né? E sempre lembrando, e aí quando a gente chegar na cerimônia do lava-pés, hein, Mário? Aí é que vai ser, né? A humildade, o exemplo de humildade do Senhor. Então, ele aqui, humilde, no jumento. Todo mundo esperava, os judeus esperavam rei, guerreiro,
alguém que viesse libertar da escravidão de que vivia. Aí Jesus vem montado num jumentinho humilde, né? Mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E voltará, né? Interessante que eu vejo aqui, né? Eu estou olhando aqui, lendo aqui, peguei até uma outra Bíblia aqui também para poder comparar com a outra aqui. Diz assim, no versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, um potro, cria de um jumento. Né? Então, veja bem, ele ainda diz mais assim, ó, e indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. Então, veja bem que Jesus não montou no jumento, Jesus foi colocado em cima daquele jumento. E pelo que eu vejo aqui, parece que Jesus não ficou montado no jumento como uma pessoa normal. Ele ficou de lado, sentado na anca atrás do jumento, como muita gente faz. Que, eu não sei se vocês já repararam, mas tempo que eu tive aí no Nordeste, eu percebi que as pessoas não montam no meio do jumento, assim, como no cavalo. Eles montam atrás, sabe, na anca, atrás na parte traseira do jumento. Aqui a Então eu gente chama vejo. garupa, Mário. Garupa do É, animal. Aqui no Nordeste, exatamente. garupa. Então as pessoas não forçam né, a parte do meio do jumento, mas a parte traseira, as, a rabeira, né? Como é que fala? Como é que a senhora falou aí, dona Lucineide? Garupa. A garupa. E ela ia assim, olha, eu vejo ela dando assim, a coisa assim, mas olha, fantástico, né? O nosso rei, amados, esse é o nosso rei. Humilde, esse é o nosso rei. E ele fala, ó Jerusalém, se tu soubesses, né? Quem é que entra, quem é que está entrando aqui? Como eu queria colocar as galinhas debaixo como a galinha coloca os pintinhos debaixo da asa. Ele queria proteger, mas aquele povo não queria. Eles não quiseram, né? Mas tudo está aqui escrito para que se cumprissem as escrituras, né? E a gente sabe disso. É importante saber, é importante a gente relembrar. Glória. E a multidão perguntava, né? Quem é esse aí? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aí Jesus entrou no templo. E a primeira coisa que ele fez, amado, ele viu que dentro do templo havia um grande comércio. As pessoas vendendo pomba, ovelhas, cabrito, porque naquela época as pessoas, para pagar os seus pecados, né? Eles não tinham, às vezes não criavam, então eles compravam os objetos, né? Galinha, pombo, para poder sacrificar. Mas os aproveitadores faziam ali um comércio, um verdadeiro mercado. E Deus tirou com aquilo, né? E diz aqui, ó, e começou a derrubar as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Então veja bem que Jesus, olha, foi a única vez que eu vi Jesus sair do normal, sabe? Ele sempre foi uma pessoa pacífica, ordeira, mas aqui, nesse momento, Jesus enfrentou aqueles cambistas, aqueles vendedores, aqueles mercenários. Jesus os enfrentou
E não perguntou de quem é isso, de quem é aquilo, o que você está fazendo. Não, não, ele foi derrubando mesmo. Ele foi derrubando, ele chutou o pau da barraca, como diz aqui no mundo, né? Dessa vez ele mostrou a sua autoridade, né? Foi a única vez em que Jesus ficou irado. Então, amados, que isso nos sirva de lição. A casa de oração é casa de oração. É lugar em que nós devemos respeitar, sabe? Nós vamos para a igreja para orar, entendeu? A igreja não deve ser comércio. E eu vejo, às vezes, muita gente fazendo isso, sabe, irmãos? Muita gente. E isso Deus não se agrada. Não se agrada. Tem muitas pessoas, não sei, Deus sabe, não sei eu, sabe Deus, né? Que vai na igreja, prega na igreja e quer vender as suas coisas, quer, sabe, fazer da igreja um comércio. E a igreja não é para isso. A casa do Senhor é casa de oração. Nós precisamos ter muito cuidado, muita reverência ao se prostrar, ter muita reverência em todas as nossas condutas dentro da casa de oração, porque o Senhor está nos observando e Ele nos conhece. Então, reverência, mano, reverência. Reverência ao nosso Deus. E foram ter com ele os coxos, os cegos, e novamente ele os curou, como sempre fazia. E aí disse, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo, Hosana ao filho de Davi, os escribas se indignaram e perguntaram-lhe, ouves o que eles dizem? E Jesus lhes disse, sim. Nunca lestes pela boca dos pequenos e dos bebês de peito, tiraste perfeito louvor? Olha só que coisa. Hã? Eles perguntaram, ouves o que eles dizem? E Jesus lhe respondeu e disse, sim. Nunca lestes pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito, tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, né? E, avistando uma figueira à beira do caminho dele, se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas. E disse-lhe, jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Sabe, meus amados, que eu vejo aqui? Esses dias eu preguei em cima dessa palavra. Nós, amados, nós nunca devemos dizer não. Nós nunca devemos deixar alguém sem resposta. Nós temos que estar sempre pronto a servir, a dar o retorno daquilo que nos é perguntado, daquilo que nos é dito. Eu falei na igreja esses dias, eu falei, olha, se alguém vir perguntar o endereço para você, mesmo que você não saiba, nunca diga não sei. Olha, peraí, eu não sei, mas peraí, eu vou perguntar, fulano, você sabe onde é que fica essa rua aqui? Procura, sabe, sempre dar uma resposta. Porque você vê aqui, olha, Jesus estava com fome. E ele chegou naquela figueira e não encontrou fruto. Aquela figueira decepcionou ele. Aquela figueira tinha que ter fruto para saciar a fome de Jesus, mas ela não tinha. Da mesma forma, somos nós, irmão. Muitas vezes as pessoas chegam em nós pedindo alguma coisa e nós negamos. Nós, amados, como cristãos, nós não podemos negar de forma alguma. A palavra do Senhor fala, pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Então, sempre tem que haver uma resposta. E tem que ser positiva. Sempre tem que haver algo que seja benéfico. Quando você bate na porta, Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á. Já pensou você bater numa porta e essa porta não se abrir? Você querendo entrar e a porta não abrir? Já pensou você pedir algo que você necessita, um copo de água que seja, e alguém te negar? Não, nós não podemos, amados. Nós temos que ver nessa figueira. Olha o que Jesus fez. Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Então, meus amados, que nós estejamos sempre prontos a servir, que nós estejamos sempre prontos, que nós possamos ser essa figueira, sabe? Mas essa figueira cheia de frutos, e não essa figueira murcha. Uma figueira que possa dar frutos, que sempre que alguém precisar de nós, nós possamos estar ali para servir, seja no âmbito em que for. Nós temos que estar sempre pronto a servir. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que ele nos ensinou, foi para isso que ele veio. Ele veio para servir. E está aqui mais um exemplo que ele nos dá. E possamos ficar espertos, amados, nesse sentido. Possamos estar sempre prontos a servir. Amém? A Ruth também está ouvindo-nos. Ouvindo-nos. Que bom. Glória a Deus. Estava com a oportunidade de alguém para falar comentar alguma coisa. Só um pequeno comentário sobre a figueira, né? A figueira que representa Jerusalém, né, Mário? A Sim. figueira é sabido que representa Jerusalém, então é mais ou menos algo assim. É aparência. Alguém que vive de aparência. Aparenta ter frutos, mas não tem. Aparenta dar frutos, mas não dá. Então, é exatamente como Jesus veio para os dele e os deles não receberam, né? Então, aí é a tal coisa. É exatamente o que você falou. Só um complemento mesmo. A figueira representando Jerusalém, muitas vezes são as aparências, né? As aparências, você vê alguém que diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, meu. Aí quando mas você tem que olhar aquela pessoa sob o aspecto dos frutos. Está produzindo frutos? Que frutos? Que tipo de frutos ela está produzindo? Então, aí recai sobre aquela palavra, aquele que tem muito será dado, e o que não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, o caso, é o que me veio assim agora sobre a figueira, né? Porque a figueira é a representação de Jerusalém, né? É algo que a gente pensa que tem, mas que não tem, né? Jesus veio para Jerusalém, Jerusalém não aceitou, os judeus não aceitaram, né? Até hoje ainda estão, né, à espera de um Messias, do Messias. Quer dizer, ele vai voltar, mas só que de outro ponto de vista, né? Sobre outro aspecto bem diferente que a gente já vê em Apocalipse. Mas é só isso mesmo, só um complemento. Então, mas aqui nem terminou, né? Porque ainda no versículo 20 aqui, né? Os discípulos vendo isto maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente esta figueira? Jesus disse, olha, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então está aqui mais uma palavra a tomarmos posse.
Primeiro, é que tudo aquilo que nós formos fazer, o que pretendemos fazer, nós não podemos ter dúvida. Não podemos colocar dúvida na nossa mente. No reino de Deus, não existe eu acho. Não, eu acho não. Não tem esse negócio de eu acho. É sim, sim, não, não. Você tem que ter certeza. Porque o próprio Jesus nos disse aqui, ó, em tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então não pode haver dúvida. Ah, será que eu acho que você acha? Ah, você acha que não, não, não existe isso. O crente, o verdadeiro crente que conhece a palavra de Deus, tudo que ele fizer será debaixo da ordenança de Deus, na fé, na certeza de que vai acontecer. É através da fé que as coisas se movimentam em nosso favor. E Deus nos dá aqui o exemplo. Olha só, a figueira secou. Ele podia ter feito diferente, mas ele quis dar o exemplo para mim e para você, que hoje está nos ouvindo. O tudo é possível ao que crê. Se tiverdes fé, do grão de mostarda, que é o grão menor que existe na face da terra, dirás a este monte, sai daqui, e esse monte sairá. E isso não pode haver dúvida no nosso coração, amados. Nós temos que estar sempre pronto a servir. Por isso que quando alguém chegar em você e te pedir alguma coisa, de alguma forma, seja correspondido, corresponda àquilo que a pessoa te procurar. Se você não tiver na hora, eu não tenho, mas eu vou ver para você, um minutinho aí. Mas nunca deixe a pessoa sem resposta. Nunca diga não. Nunca vire as costas. Nunca negue. Seja uma bênção. Que Deus se agrada disso. Quer comentar alguma coisa, James ou Fábio? Uma frase, um comentário a ser rápido, mas tem uma frase aqui que fala, né, nunca mais nasça nenhum fruto de ti. Jesus não falou morra, né? Seque. Ele não falou nada disso. Ele falou nunca mais nasça fruto de ti. E aí, como consequência, né? Não existe mais razão para estar vivo, né? Se não tiver fruto, né? Se não for dar fruto, então Jesus não foi lá e falou, ó, morra, seque, né? Ele falou, ó, não nasça mais fruto de ti. E consequentemente ela foi lá e secou. Ela foi lá e morreu, né? Então, e a gente carrega sempre isso no nosso coração, que a gente possa, né? é, dar frutos, né? Daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente faz, né? Principalmente com a palavra de Deus, né? Então, nossos frutos, eles são pequenos gestos, né? Seja numa generosidade, seja, né? Abrir a porta para alguém passar, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, um sorriso, né? E quando a gente age de forma egoísta, né? Uma forma que a gente, cada vez menos, isso é cada vez mais andar ao contrário daquilo que Jesus queria, né? Quer que a gente faça, né? Jesus quer falar alguma coisa, querido? Eu quero sim. Eu queria voltar um pouquinho ali na purificação do templo. Falou muito forte aqui no meu coração. Eu vou ler de novo aqui para a gente recapitular. Jesus purifica o templo. No versículo 12, fala assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões.
os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. É, essa passagem aqui, ela fala para mim, Jesus purificou o templo. Jesus purificou o templo ao expulsar os ladrões, as corrupções, ao expulsar o mal disfarçado de bem que estava ali. Aquele mal estava ali no templo há muito tempo, gerando mal, prejudicando as pessoas. E era um mal disfarçado de bem. Aqueles cambistas que estavam ali, eles disfarçadamente estavam num propósito bom. Disfarçado. E Jesus revelou isso que estava oculto. Quando Jesus chegou no templo, ele trouxe a verdade. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus revela aquilo que está oculto. Jesus revela para nós aquela maldade disfarçada de bem. E eu anotei aqui, assim também nós podemos e devemos permitir que o nosso templo possa ser purificado pelo nosso Senhor. O nosso coração é o templo do Senhor. Naquela ocasião, o templo era o local de pedra construído para este propósito. Quando o véu se rasgou, o templo virou cada um de nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja. O nosso coração é o templo de Deus. E ele só pode habitar em lugar santo, em lugar que esteja purificado. Se o templo não estiver purificado, o Espírito Santo não pode estar conosco. E o templo, que é o nosso coração, precisa estar limpo, livre de toda corrupção, de toda falsidade. E ele fala que meu templo será chamado de casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. E eu digo a vocês, meus amados, que o nosso coração não pode ser esconderijo de ladrões. Quem são esses ladrões? É a falsidade, a hipocrisia, o orgulho, a soberba, o egoísmo e tudo aquilo mais que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Esses são os ladrões. São os ladrões que roubam o Espírito Santo de nós, que roubam a nossa cura, que roubam tudo que Deus tem para nós. E o que me traz aqui também é que Deus é maravilhoso e uma vez revelado, o templo pode ser purificado. Quando Jesus revelou o que estava acontecendo naquele templo, disfarçado de bem, disfarçado de bons propósitos, houve ali uma exposição. Mas a partir disso, houve purificação.
Então, o que eu entendi, o que eu aprendi aqui é que depois disso, os milagres começaram a acontecer. A cura passou a acontecer. E eu entendo que assim também acontecerá em nossas vidas. A partir do momento em que o mal for revelado, abre-se espaço para a purificação, que vem a partir da revelação daquilo que estava oculto e que abre espaço para o arrependimento, que traz o perdão e que traz consigo a cura. E eu não posso deixar de imaginar, de pensar ou de fazer analogia de tudo aquilo que aconteceu aqui da última vez que eu tive desse devocional e que isso é para mim uma expressão de tudo isso que aconteceu. Eu entendo que através de tudo que foi revelado, Deus agiu em nós. Deus agiu em mim, agiu no meu irmão Fábio, agiu em cada um de nós aqui e ele nos transformou, assim como ele vem fazendo todos os dias, nos transformando. Muitas vezes da maneira como nós não entendemos, da maneira como nós não esperamos, mas eu entendo aqui que esse processo é um processo pelo qual a cura é quando nós revelamos aquilo que está dentro do nosso oculto, que está dentro daquilo que a gente tenta esconder, dentro daquilo que a gente não quer nem olhar, porque é feio. E porque nós somos seres humanos. E que todos nós temos isso. Então, eu acho que isso é uma. Eu acho que isso nos encoraja a nós colocarmos para fora. Talvez cada um vai avaliar de que maneira a gente pode colocar isso para fora, né? Mas quando nós colocamos para fora aquilo que está oculto, e quando nós falamos com Deus, aquilo que está oculto, e nós revelamos, a gente começa a permitir que sejamos purificados. E a partir da purificação, existe a cura e a gente está pronto para receber o Espírito Santo de Deus, sabe? Eu acho que eu, eu tive, assim, aprendizado hoje, sabe? E glória a Deus, só Ele sabe, né? Porque de todas as coisas. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e que essas palavras possam entrar nos nossos corações e nos transformar todos os dias. Amém? Com certeza, com Amém. certeza. Muito bem colocado, viu, James? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém. Já se passa das 8, das 9. Quem faz oração aí, encerrando esse devocional? Agradeço muito feliz por isso. Isso. Isso também, irmão, por você estar aqui com a gente, que é uma pessoa muito importante para todos nós e para mim também tem um carinho enorme. Você sabe que a gente se ama mutuamente, né? E o Somário ontem falou, né, uma coisa, e já vem falando, a gente vem falando sobre isso há um tempo, e eu fico. E ontem eu falei, não, eu preciso me expressar em relação a isso, porque vai tendo um já desconforto também entre a gente, e eu também não é algo que me aprecia ficar ouvindo isso. Falar, né, Fábio, você é o cara que criou o devocional, você é o cara que, né, que é o líder aí, ou isso, aquilo, né? Mas acho que
todos nós, a gente tem que procurar ser o menor, né? Em todos os lugares onde a gente anda, né? Então, todos nós somos Ah, eu já importantes paguei. aqui. É o Farmhouse. Obrigada, tá? Todos nós somos importantes aqui, né? Todos nós temos o nosso papel aqui, todos nós temos o nosso peso, né? O nosso fazer aqui, todos nós temos a nossa entrega, né? É, e é maravilhoso ouvir você estar aqui com a gente. A palavra hoje é que você trouxe essa questão aí do templo, esse paralelo que você fez aí com o nosso templo, que hoje não é mais o templo físico, né? E é o nosso coração e a purificação, e a gente poder estar o tempo todo nos limpando e tirando aquilo que nos afasta de Deus, e a gente andar em humildade, andar juntos em comunhão. Glória a Deus aí pelas suas palavras. Obrigado, James. Deus abençoe todos. Deus abençoe, dona Maria, dona Lucinha. Eu também quero falar só um segundo. Eu também estou tão feliz ver você aí, James. Senti falta. Então, que Ah, o Senhor seja louvado, porque, como eu já disse antes, somos uma família e sentimos falta daquele irmão que às vezes viaja, fica um tempo fora, você fala, volta logo. Graças a Deus que voltou. Mas o que eu quero falar é a explicação do templo com o seu Mário, com a dona Lucinha. Tudo se fechou. Igual a dona Lucinha falou que a figueira era Jerusalém e que quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não damos fruto, porque nós estamos tão cheios que nos tornamos arrogante e todas aquelas outras preposições lá, aquelas outras coisas que o James colocou do templo, arrogante, é, como que diz? Orgulhoso. Orgulhoso, todos aqueles. É quando a gente está cheio de toda essa coisa ruim, você não deixa Deus agir em você, porque você está cheio demais. E se você não se esvaziar e tirar, igual ele tirou do templo essas coisas, nós não tirar porque nós somos o templo, igual o James falou, se somos o templo, a gente tem que limpar ele para poder receber o Espírito Santo, porque ele não habita no meio da imundícia, ele não habita no meio da sujeira. Então, eu acredito que tudo foi concluído. Igual o seu Mário, Dona Lucinha, tudo chegou num mesmo contexto, o que Deus quer. E Deus sempre fala, e todo o tempo, James, Deus falou, até os dias que você não estava fora. Ele falava e era exatamente as mesmas coisas. Todo dia ele tratou, e todo dia nós aprendemos. E obrigado por você estar aí, mas a colocação de hoje realmente entra falando que nós temos que nos esvaziar de nós para que ele venha. E quando ele vem, ele muda o ambiente, ele muda as pessoas, porque onde Deus está, tem que haver mudança. Se não haver mudança, então ele não está. Então somos o mesmo. Era isso, e eu queria desejar um bom dia para nós. E uma boa noite para você, James. Obrigada por estar aí. Deus tem um propósito nesse devocional e ele vai cumprir com nós ou sem nós, porque ele fala que se nós não fizer, ele manda as paredes falar, ele manda uma jumenta falar, mas ele vai cumprir o que ele tem para cumprir, certo? Então é uhum. melhor a gente esvaziar de tudo e deixar ele agir, né? Bom dia Amém. para vocês. Amo vocês. Com Deus. Obrigado, viu, dona Só pelo corrigindo aí, a carinho. figueira representa Israel, gente. Eu troquei Jerusalém, isso é o efeito dos analgésicos. Eu hoje estou mais Ou caladinha porque melhor ainda, Israel, nossa, o povo de Deus mesmo, Jeová. porque eu percebi já desde o começo eu ia fazer essa correção. É porque quando eu tomo esse analgésico forte para enxaqueca, eu fico assim meio trocando. Mas e aí a dor de cabeça está voltando, por isso eu disse, eu vou precisar sair, mas vamos orar. Alguém ora, por favor. E coloca a enxaqueca da dona Lucia na oração pra gente também.
Pai querido, Pai amado, a Ti dou graças e glórias, Senhor, por esse dia, por essa noite, por esse momento com os meus irmãos, pela palavra, Senhor, que liberaste neste momento, que alimenta a nossa alma, alimenta nosso espírito, que nos conecta contigo, Senhor, que nos dá direção, e que é tão importante, Senhor, se não mais, do que o alimento da nossa própria carne, do nosso corpo. Bendito sejas tu, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Bendito sejas tu, Senhor, por essa oportunidade, desde o momento em que levantamos de nossas camas, ao momento que estamos aqui em comunhão contigo, Senhor. Bendito sejas tu, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossos corações, por revelar aquilo, Senhor, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz melhor, Senhor, e que nos aproxima do teu plano original. Que a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito Santo seja presente em nossas vidas e nossos corações todos os dias, Senhor. E que jamais o céu se feche para nós, Pai. No momento em que nós falharmos, que nós errarmos, ou que, por algum motivo, Senhor, nos afastarmos, os teus anjos, Senhor, a tua misericórdia possa nos alcançar e nos trazer para perto novamente, Pai. Clamo a ti, Senhor, pela tua bênção, pela tua cura, pela tua misericórdia, pelo perdão, Senhor. Para que tu nos perdoe, para que nós consigamos perdoar todos aqueles que nos feriram, Senhor. Que possamos ser perdoados e que possamos, Pai, seguir aprendendo e obedecendo a ti todos os dias. Clamo a ti, Senhor, pela bênção na vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente o dia de cada um, que seja um dia próspero, Pai, cheio da tua presença, do teu Espírito Santo, do teu amor, da tua graça, da tua bondade, Senhor, da tua misericórdia, da abundância, Senhor, daquilo que é agradável e perfeito e bom, que é a tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor cure, Senhor, as feridas da nossa alma, do nosso corpo. Que o Senhor traga cura, Senhor, a qualquer enfermidade. Que a dona Lucina, Senhor, seja alcançada por ti nesse momento, Pai. Que os milagres que sempre fizeste, Senhor, desde o começo da humanidade, através da tua misericórdia, seja mais uma vez revelado, Pai. E que qualquer enfermidade, qualquer mal, qualquer resquício, Senhor, daquilo que não vem de ti, seja eliminado agora, Senhor. Da honra e glória do teu santo nome, Pai, do teu Filho amado Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu sei que ouves a nossa oração, que nos transforma todos os dias. A ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.